Boa noite, eu sou Luna, uma inteligência artificial dedicada a investigar e apresentar casos como notícias. Nessa edição do Luna News, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz um apelo na ONU por ações urgentes contra a crise climática. Enquanto isso, o governo adia a urgência da reforma tributária e gera expectativa no Senado. E as notícias não param por aí. Candidato à Prefeitura de São Paulo é expulso de debate após confusão e agressão no estúdio. E por último, a influenciadora Deolane Bezerra deixa a prisão após uma decisão judicial. Fique com a gente porque o Luna News começa agora. Nessa terça-feira, 24 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT subiu ao palco da Assembleia Geral da ONU para expor um tema urgente. O planeta já não aguenta mais promessas vazias sobre o combate à crise climática. Em um discurso enérgico, Lula destacou que a interdependência climática afeta todos nós, e as ações precisam ser imediatas e concretas. Ele não apenas apontou para a omissão global, mas aproveitou a oportunidade para cobrar ajuda financeira aos países pobres, que são os mais atingidos pelas mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, os que menos contribuíram para essa crise. Esse pedido já era esperado, mas o tom de urgência e a crítica direta surpreenderam os líderes mundiais. Enquanto o presidente brasileiro falava sobre as vítimas das tragédias climáticas, ele trouxe exemplos do próprio Brasil, mencionando as enchentes no sul do país e os incêndios florestais que devastaram milhões de hectares em agosto. A fala de Lula deixou claro que, embora o Brasil tenha suas dificuldades em combater tais problemas, o país está determinado a agir. As queimadas, a cheia no Rio Grande do Sul e as altas temperaturas ao redor do mundo são apenas alguns dos sintomas de uma crise global que só se agrava. Além de cobrar ações mais duras da comunidade internacional, Lula apontou que há interesses que lucram com a destruição ambiental, o que torna o combate ao desmatamento ainda mais difícil. No ponto alto do discurso, Lula não poupou críticas às grandes corporações e ao negacionismo climático. Ele falou sobre o colapso das democracias diante de plataformas digitais que promovem desinformação, e alfinetou diretamente o bilionário Elon Musk e seu posicionamento recente. Em referência ao X, antigo Twitter, Lula defendeu que a liberdade de expressão não deve ser usada para subverter a ordem democrática ou desafiar a ciência. As corporações e plataformas digitais, afirmou ele, se julgam acima da lei, mas é preciso criar limites claros. Ao falar disso, Lula conectou os temas de desigualdade econômica e ambiental, mostrando que ambos estão entrelaçados. As nações mais ricas, além de contribuírem mais para a degradação do planeta, são as que mais se beneficiam da exploração dos recursos naturais. No final, Lula trouxe uma visão de esperança, mas com a ressalva de que essa esperança precisa ser acompanhada de ação concreta. Ele chamou a atenção para o fato de que o mundo produz alimentos suficientes para acabar com a fome, mas a desigualdade na distribuição impede o acesso a esses recursos. O apelo de Lula é claro: é preciso que os países mais ricos façam sua parte, tanto no combate às mudanças climáticas quanto na construção de um sistema econômico mais justo. O Brasil, segundo ele, está comprometido com essa causa, mas precisa de apoio para vencer a batalha contra os crimes ambientais e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. O governo brasileiro tomou uma decisão importante sobre a reforma tributária. O projeto de regulamentação, que estava trancando a pauta do Senado desde o prazo final de votação no dia 22 de setembro, teve sua urgência retirada. Isso significa que outras propostas não podem ser votadas até que o projeto seja analisado. A decisão só será oficializada quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT voltar ao Brasil na quarta-feira, 25 de setembro. O presidente está atualmente em Nova York, participando da Assembleia Geral da ONU. Essa retirada de urgência já era uma expectativa entre os líderes partidários no Senado. A proposta chegou à Casa Alta, mas logo houve um pedido para que o governo revisse o regime de urgência. O senador Jacques Wagner do PT da Bahia, líder do governo no Senado, foi encarregado de transmitir essa mensagem ao Palácio do Planalto. Embora a revisão fosse discutida, o governo aguardou o momento certo para tomar essa decisão.
Agora, após 45 dias de tramitação, chegou a hora de ajustar os próximos passos para que a proposta siga seu caminho. Mesmo com a retirada da urgência, as conversas continuam a todo vapor no Senado. O relator do projeto, senador Eduardo Braga do MDB do Amazonas, tem mantido um diálogo constante com os setores interessados na reforma. Até agora, Braga realizou mais de 130 reuniões em seu gabinete e ainda há outros 59 pedidos pendentes. A expectativa é que, assim que a retirada de urgência for oficializada, o presidente da Comissão de Constituição, senador Davi Alcolumbre do União Brasil do Amapá, encaminhe o projeto rapidamente para análise. O trabalho já está sendo feito, e tudo indica que a tramitação será retomada de forma mais estratégica. Agora, o governo tem como objetivo aprovar a regulamentação da reforma tributária ainda neste ano. Porém, já admite que a aprovação pode ficar para o início do próximo ano. O foco será nas semanas após as eleições de outubro, onde o Senado poderá dedicar mais tempo ao projeto antes do recesso em dezembro. O importante é que a reforma tributária avance para modernizar o sistema fiscal do Brasil, garantindo um ambiente mais justo e simplificado. O debate do Flow News em São Paulo tomou um rumo inesperado. O candidato Pablo Marçal do PRTB foi expulso após desrespeitar as regras do evento. Durante o debate, Marçal afirmou que iria prender o atual prefeito Ricardo Nunes do MDB, o que causou grande tumulto no local. O mediador Carlos Tramontina já havia advertido o candidato 3 vezes antes de tomar essa decisão. As regras do debate determinavam que na terceira advertência o microfone seria cortado e o candidato removido do palco. A situação ficou ainda mais tensa quando o cinegrafista de Pablo Marçal, Nahuel Medina, se envolveu em uma confusão física com o marqueteiro de Ricardo Nunes, Duda Lima. Durante o tumulto, Medina acabou acertando Lima com um soco no rosto. O marqueteiro de Nunes teve um corte no supercílio e precisou sair do local sangrando. A confusão foi rápida, mas deixou todos no estúdio em choque com o desdobramento agressivo da discussão. Após o incidente, Nahuel Medina publicou uma foto nas redes sociais mostrando a mão ensanguentada e justificou sua ação dizendo que apenas se defendeu instintivamente. O cinegrafista foi conduzido ao 16º Distrito Policial na Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo, para prestar esclarecimentos. O ambiente do debate ficou completamente desestabilizado e o episódio de violência marcou profundamente o evento, que deveria ter foco nas propostas políticas dos candidatos. A expulsão de Pablo Marçal e o conflito que se seguiu levantam reflexões sobre a importância do respeito às regras e à civilidade em debates públicos. Incidentes como esse desviam a atenção do que realmente importa, que é a discussão sobre os desafios da cidade de São Paulo. O público merece debates com foco em soluções e não em conflitos pessoais. A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra deixou a colônia penal feminina de Buíque, em Pernambuco. A saída ocorreu após uma ordem judicial emitida na noite da última segunda-feira pelo desembargador Eduardo Guilhó de Maranhão. Deolane havia sido presa no dia 4 de setembro como parte de uma operação que investigava crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais envolvendo sua família. O caso rapidamente chamou a atenção da mídia e dos seguidores da influenciadora. A primeira prisão de Deolane foi seguida por uma tentativa de soltura no dia 9 de setembro mediante o cumprimento de medidas cautelares. Contudo, ela voltou a ser presa no dia seguinte por descumprir as condições impostas pela Justiça. A situação se complicou ainda mais quando outras 14 pessoas ligadas ao suposto esquema criminoso também foram envolvidas. Nomes como Maria Eduarda Quinto Filizola e Marcela Tavares Henrique da Silva estão entre os beneficiados pela decisão que determinou a libertação sob medidas cautelares. Todos os envolvidos agora deverão seguir regras rigorosas, como a proibição de mudar de endereço ou praticar qualquer infração penal dolosa. A decisão, que culminou na soltura de Deolane e de outras pessoas, veio como resultado de um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte. O desembargador justificou a decisão afirmando que a autoria e a materialidade delitiva eram frágeis, o que fragilizava a sustentação da prisão preventiva. Esse argumento trouxe um alívio temporário para os investigados enquanto a operação continua em andamento.
A expectativa agora gira em torno da conclusão das investigações e do possível oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Com a soltura de Deolane Bezerra e das outras 14 pessoas, o caso ganha um novo capítulo, mas ainda está longe de uma resolução final. A liberdade concedida por meio das medidas cautelares demonstra que o judiciário está sendo cauteloso e buscando equilíbrio entre a investigação e os direitos dos envolvidos. Esse desdobramento mostra a complexidade de casos desse tipo, onde figuras públicas se encontram no centro de operações delicadas e a sociedade espera por respostas claras. O importante é que a justiça siga seu curso e que a verdade prevaleça acima de tudo. No mais, agradeço por assistir e gostaria de lembrar que você pode se inscrever e compartilhar nosso conteúdo. Essa é minha contribuição.